Gente, meu Deus do céu, eu nem sei por onde começar. Barcelona 7 e Newcastle 2, eu peguei o jogo certo para assistir. Eu tive que fazer umas anotações, eu prestei muita atenção no jogo, mas tem tanta coisa para falar que eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguma coisa. Então, antes de tudo, hoje a gente vai falar sobre Barcelona e Newcastle e sobre Galatasaray e Liverpool. Mas vamos primeiramente para esse jogo. Mano, que jogo bom, cara. Eu tive até que fazer uma anotação aqui para vocês terem ideia. Ó, o Rafinha participou de 2 gols e 2 assistências. O Lewandowski fez 2 gols. O Yamal jogou pra caraca, né? Entregou um gol, mas jogou muito. Fez um gol e deu uma assistência. Aí teve Fermin Lopes com gol, uma assistência, Bernal com gol e o Gerard Martins, zagueiro, com gol. Gente, eu preciso repassar aqui para vocês muitas informações e a primeira coisa eu vou falar primeiro do primeiro tempo e do segundo porque no primeiro tempo a gente teve algo muito parelho. A gente teve um 3-2. No segundo tempo que a coisa desandou. Mas no primeiro tempo o que aconteceu? O Newcastle, que tem uns nomes muito interessantes, eu vou até trazer para vocês antes de falar do Barcelona, porque tem muito mais coisa para falar do Barça, mas nós temos aqui, ó, o Hall, que é lateral esquerdo, o Barnes. O que eu tenho para destacar do Barnes? Ele é um puta de um jogador, tá? Ele é um jogador que desempenha a função de cruzar a bola na área e dar uma finalizaçãozinha ou outra. Ele é um jogador motorzinho do time, ele e o Elanga. Os dois jogaram muito bem hoje, o Elanga fez 2 gols, os 2 gols de cruzamentos que ele empurrou lá pro gol, né? Não foram gols muito fáceis, um ele teve que tocar aqui com o Garcia na frente dele, e no outro ele só escorou pro gol, mas o Barnes deu os 2 passes e o Newcastle tava jogando bem, tá? O Newcastle tava vivendo de contra-ataque. Os 2 gols que tomou, só falando um pouquinho mais do Newcastle, foram um gol que foi, o segundo gol foi erro do Lamine Yamal, certo? O Yamal ele toca de calcanhar, um passe totalmente imprudente, e o primeiro gol foi um gol muito bonito, que o Hall tabelou com o Barnes, e o que aconteceu? O Hall, ele tocou aqui e o Eric Garcia, que posteriormente saiu lesionado, veio dar o bote. Nisso que ele deu o bote, ele tocou, saiu, fez a tabelinha, foi para a área, o Barnes cruzou e o Elanga fez o gol, certo? O gol que o Juan Garcia pegou, tocou. Eu acho que eu gravei esse gol, os gols que eu gravei vão estar aparecendo aí, certo? Mas, como vocês podem conferir, o Barnes, ele deu uma assistência, mas no caso, ele tocou as 2 bolas, certo? O Elanga, é muita informação para vocês terem ideia. O Hall deu uma assistência, o Elanga fez 2 gols, Barnes deu uma assistência, o Hall deu uma assistência e o Elanga fez 2 gols. Vocês não têm ideia do tanto que eu tô tentando falar nesse vídeo. O Joelinton fez uma boa partida enquanto ele esteve em campo. Ele é um bom volante, jogou de linha de ligação e puxando para primeiro volante. Ele foi muito bem, ele desarmou muito bem. Ele na seleção é um nome em pauta, ele é muito bom. Se o Guimarães estivesse, né, o Bruno Guimarães estivesse jogando, seria outro jogo. Eu duvido muito que eles teriam tomado 7 gols, mas o Guimarães jogou o Ramsey, o Tonali, muito bom de volante, e o Joelinton alternou ali entre Tonali e Joelinton na primeira volante. Falando do Newcastle, o Newcastle morreu no segundo tempo, tá? O Newcastle tentou atacar ali nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois já recuou as linhas e o Barcelona gosta desse jogo, porque o Barcelona foi um time extremamente propositivo no jogo de hoje. E agora vamos falar um pouquinho do Barcelona. O Barcelona é esse que veio a campo com Juan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martins, João Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Rafinha e Lewandowski numa escalação de 4-2-3-1. Gente, os gols no primeiro tempo que saíram foram... Lembro do gol do Bernal, correto? Que foi um gol que o Rafinha, ele cruza a bola, o Gerard Martins ajeita e o Bernal só escora pro gol. No primeiro gol foi um gol do Rafinha, correto? Que o Yamal, ele dá um passe muito bonito. Aí, se eu não me engano, o Fermin Lopes toca, o Rafinha tem o tempo de dominar a bola, pensar e chutar no contrapé do goleiro do Newcastle. Aí já tava 2-2, um jogo muito bom. Aí ocorre o empurrão. Tava conversando com um amigo meu, pra mim aquilo não foi passivo de cartão vermelho, por mais que todo mundo tenha dito que foi cartão vermelho, porém eu analisei um pouco depois e por mais que o Trippier ele não tenha tido um empurrão extremamente forte, foi um contato faltoso. Se ele não tivesse feito o contato, era gol sim do Rafinha, certo? Então, pra mim, considerando depois, foi cartão vermelho sim. O Yamal foi lá, chutou muito bem, porque se o Yamal não tivesse chutado bem, cara,
o Ramsdale tinha pegado, porque ele pulou na bola. O Yamal, que jogou muito bem, fez essa para Deus ver. E no segundo tempo, o Barcelona contra-atacou perante ao ataque do Newcastle. O Fermin Lopes foi lá, fez o gol dele, além da assistência que ele já tinha dado. O Rafinha, novamente, mais uma assistência muito bonita, tá? O Rafinha, ele recebe o passe de primeira, sem nem olhar muito. Ele vê o Fermin Lopes chegando, ele já dá o passe de primeira. O Fermin vai, entra na frente do Ramsdale e chuta no gol. Foi um golaço. Tá aparecendo para vocês, ou já apareceu. E depois o Lewandowski fez mais 2 gols, o Rafinha fez mais um gol. O gol do Lewandowski foi no cruzamento do próprio Rafinha, para variar um pouquinho. O Rafinha, ele cruza perfeitamente na cabeça do Lewandowski, que só escora pro gol. Lewandowski, esse que estava sendo muito criticado, em temporada passada ele tinha feito muitos gols, nessa temporada ele fez menos gols, mas ele fez 2 gols na partida de hoje, saiu muito aplaudido, certo? E no gol do Rafinha, o outro, foi uma cagada da defesa homérica, que a defesa só foi lá e tentou inverter a jogada do Rafinha, dominou no peito e fincou no gol. O Barcelona jogou muito melhor que o Newcastle. O Newcastle tentou imprimir o volume de jogo, tanto que se vocês forem ver, o Newcastle deu 9 chutes, foram 6 a gol. O Newcastle fez 2 gols, só que o Barcelona deu 19 chutes a gol. 13 foram a gol, 7 entraram. Barcelona troca muito passe, teve 63% de toque de bola, por isso eles tentam encontrar espaço, eles cruzam toda hora, eles não tocam atrás, eles sempre tentam buscar o passe à frente, sempre tentam fazer uma triangulação na frente. Eu gosto muito do futebol do Barcelona. O futebol do Barcelona, em quesito ao do Real Madrid, é o seguinte: o Barcelona, esses dias eu vi um comentário, não lembro de quem foi, desculpa se eu não estou dando os créditos, mas o Barcelona, ele vai para propositividade. O que é isso? Ele joga para propor jogo, ele faz os passes ali, ele tenta uma tabelinha, uma jogada de efeito. O Real Madrid já é um time que é mais objetivo, o Barcelona propositivo, o Real Madrid objetivo. O Real Madrid faz o quê? Lance para gol. Pode ganhar de 1-0 feio, 2-1 feio, mas quer ganhar o jogo a qualquer custo, porque o nível, o sarrafo do Real Madrid é gigantesco. Não que o do Barcelona não seja, mas o do Real Madrid, que tem 15 Champions, é gigantesco. Gostaria de destacar aqui alguns nomes, os nomes da frente, principalmente Rafinha e Lamine Yamal nas pontas. O Yamal entregou o segundo gol do Newcastle, mas de resto o passe de trivela do Yamal é espetacular, ele joga muita bola, tá? Muita bola mesmo. Ele consegue jogar ali pela direita, ele fica mais fixo pela direita, mas ele volta bastante para marcar. Ele faz umas tabelas muito interessantes, o drible rápido dele é muito bom. Depois da pubalgia eu senti ele um pouquinho mais lento que o normal, mas ele tá muito bem ainda. O Rafinha, graças a Deus, para a seleção brasileira é um acréscimo do caraca, tá? Ele consegue finalizar muito bem, o chute cruzado dele de fora da área é forte, sempre dá um rebotezinho para um jogador finalizar ali. O cruzamento dele é muito bom, o passe de primeira dele é muito refinado. Se ele jogar dessa maneira na seleção brasileira, a gente tá feito na Copa do Mundo, tá? Já vou adiantando para vocês. Gostaria de destacar também a partida do Fermin. O Fermin muito bom no meio campo, recupera bastante bola, ele chega lá na frente para cruzar ou para finalizar. O Bernal muito bem, tá fazendo bastante gol. Marc Bernal, hoje ele fez mais um, a presença diária dele é muito importante. A zaga do Barcelona é um ponto que a gente tem que discutir, porque o Araújo entrou, já foi meio seguro, mas fez bobagem. O Eric Garcia fez bobagem. O João Cancelo, para mim, não comprometeu. O Cubarsí, ele é o titular do Barcelona, mas ele é muito jovem ainda. Ele não é aquele cara que decide, porque o Yamal, ele é jovem, mas ele decide lá na frente. Se ele errar, como ele errou hoje, um monte de jogador para repor. Tem o Pedro, tem o Fermin, tem o Bernal, tem o próprio Cubarsí. Só que se o Cubarsí erra, assim como ele falha uma vez ou outra, não tem que repor, só tem o Juan Garcia ali atrás. Então basicamente é isso que eu queria falar do Barcelona, tá? O Barcelona é um time muito positivo, vai dar trabalho nessa Champions. No segundo tempo eles conseguiram ter muito mais volume de jogo do que no primeiro, e olha que no primeiro eles jogaram bem, a zaga não comprometeu tanto quanto no primeiro tempo. E agora vamos pro jogo entre Liverpool e Galatasaray, rapaziada.